Fala, fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Murilo Nunes falando com você, satisfação. Vamos aqui trazer uma reflexão sobre daquilo que nós entendemos a respeito de Deus. É um assunto muito bacana de ser tratado. Às vezes, aquilo que nós imaginamos que é Deus, talvez está de uma forma um pouquinho distorcida. Então vamos dar uma melhorada naquilo que nós pensamos em relação a Deus. E óbvio, a gente só pode entender isso quando nós vamos para onde? Para a Bíblia. Bem no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a primeira frase da Bíblia, Deus diz o seguinte: que eu sou o princípio de tudo. E no início, criou Deus os céus e a terra. Olha que maravilha! Isso significa que Ele é o Criador de todas as coisas. A nossa distorção da nossa mente, nós imaginamos que, como eu fosse uma versão um pouco diminuída de Deus. E não é dessa forma. Eu dou um exemplo do prédio. É como se nós trabalhássemos nos primeiros andares, fôssemos ali os estagiários, e lá em cima da torre tivesse ali os CEOs, os gerentes, os diretores, como se Deus fosse lá na ponta da torre. Porque se eu subisse como estagiário até lá na ponta, eu ia ter acesso aos diretores, aos CEOs. Não, a Bíblia diz que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Exemplo fácil de entender, já viu falar do Maurício de Souza? Ele é o criador da turma da Mônica. Mônica, Cascão, Cebolinha. Já pensou? Ele é o criador. Quando nós conhecemos a Deus, teria como o Cascão, Cebolinha, soubesse alguma coisa do Maurício de Souza? Tem como eles se relacionando, conversando e achasse: nossa, o Maurício de Souza está me fazendo isso ou aquilo. Não tem como, porque Maurício de Souza não habita na vida da relação lá de Mônica, Cebolinha ou Cascão. Não tem como. Assim também são as nossas relações com Deus. Por mais inteligente, capacitado, se nós fizéssemos todos os esforços para nos relacionarmos com Deus, é impossível, porque Ele é o Criador. Agora, se Maurício de Souza quisesse se relacionar com Mônica, Cascão, ele teria, Maurício de Souza, de escrever dentro da história sobre o que ele é e relacionando, assim é possível, com Mônica. Assim também, em relação eu e Deus, é impossível falar: eu acho de Deus, a minha opinião em relação a Deus, porque não vale a sua opinião em relação a Deus, porque o assunto em relacionado a Deus, nós temos que ter simplesmente a própria palavra, porque a palavra é que revela quem é Ele na nossa história. Aí entende melhor. Nós precisamos da revelação de Deus para conosco. Isso é Bíblia, a palavra. E sabia que você, aí na sua casa, tem um livro onde diz quem é Deus, o Criador, o inspirador de tudo aquilo que o homem um dia foi inspirado pelo Espírito Santo para revelar de fato quem é Ele. Quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente começa a perceber que esse Deus, Ele entrou na minha história, na sua história, e Ele se escreveu na sua própria história, encarnando no nosso próprio mundo, para que eu e você pudesse ou conhecer, não só ler, mas que agora eu pudesse estar com Ele. Sabe o nome que foi dado a Ele? Emanuel, Deus conosco.
Ele, Jesus, é a própria encarnação do próprio Deus. Está lembrado que João falou na sua escritura? Nós o vimos, nós o palpamos, nós convivemos com ele, nós andamos com ele, nós alimentamos com ele. Então eu o conheço. Isso é maravilhoso. Então a nossa relação com ele é palpável, não é um achismo, não é. A única forma é o fruto da revelação de Deus em mim. Nós somos essa essência. Isso é maravilhoso. Então, relacione com Deus. Conheça a sua história. Entre na história do qual você faz parte. A Bíblia, o livro dos livros, a sua história revelada em nós. E que essa mensagem possa chegar ao seu coração e trazer uma nova mentalidade, agora sim, não distorcida, mas ela direta, falando sobre as nossas relações. Esse livro, ele revela as nossas histórias. Que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Multiplique esse vídeo para o máximo de pessoas. Deus abençoe a sua vida.